Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Edifique-se e para mim é um prazer e um privilégio poder ter esse bate-papo com você através desse vídeo. E antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal Edifique-se, que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Meu nome é Josi Santos e é um prazer ter você aqui comigo. Graças a Deus, nós já estamos com 552 inscritos e pretendemos continuar crescendo e por isso a sua força, o seu apoio é muito importante. Também, pessoal, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal Edifique-se durante esses dias que se passaram. Muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm dado aqui ao canal Edifique-se. E hoje, pessoal, é algo novo que eu vou estar iniciando aqui no canal Edifique-se, um quadro novo. E antes da gente, antes da gente propriamente entrar nesse quadro novo, eu gostaria de estar explicando para você o contexto desse quadro novo que eu vou estar iniciando aqui no canal Edifique-se com o propósito de continuar tendo esse bate-papo com vocês e poder trazer edificação para as nossas vidas. Então, hoje, como é um vídeo de estreia, ele vai ser um pouquinho longo, porque eu preciso explicar para vocês, né, o contexto tal desse novo quadro. Pois bem, gente, este novo quadro ele tem o objetivo de analisar algumas canções com o objetivo, né, de encontrar um valor, encontrar um princípio nas canções. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar música, de escutar boas canções. E tipo assim, eu não escuto somente canções gospel, por assim dizer, mas eu também escuto algumas canções que não são voltadas para o público gospel, mas é uma boa canção, tem uma boa mensagem, tem um bom princípio sendo compartilhado. Eu gosto de escutar esse tipo de canção. E eu penso mais ou menos assim, sabe, gente? A boa arte, ela é para todos. A boa arte, ela deve ser consumida, ela deve ser apreciada. E existem muitas canções que elas não são gospel, por assim dizer, mas conforme eu falei a vocês, ela traz um princípio legal, ela enfatiza algo bom, um valor e às vezes até indiretamente acaba falando a respeito de Deus de uma outra forma, né, que a gente não está tão habituado. A canção de hoje, ela é uma canção que eu comecei a escutar ela, se eu não me engano, na quarta-feira da semana que se passou. E é uma canção que tem me ministrado, é uma canção que tem me feito muito bem, principalmente nesse tempo, devido a algumas experiências que eu tenho passado. Essa canção tem me ajudado a manter a esperança, a aprender com essa situação e, conforme eu sempre faço aqui, aquilo que me abençoa, eu gosto de compartilhar com os outros. Então, eu vou estar compartilhando aqui essa canção. Antes, deixa eu falar a respeito de um outro ponto. Eu não vou estar aprofundando muito nesse ponto, talvez em algum outro vídeo a gente acaba falando um pouco mais. Mas algum tempo atrás eu ouvi uma frase e eu carrego essa frase comigo, que é a respeito, na verdade não é a frase, mas ela é um conceito teológico, né, a respeito da graça comum. Se eu não me engano, João Calvino que falou a respeito deste conceito de graça comum. O que quer dizer? Né? Mais ou menos, eu não vou me aprofundar, mas ela diz que mais ou menos assim: embora o homem seja um pecador, ele tenha caído, ele esteja distante da presença de Deus e da vida de Deus, dentro deste homem há uma centelha divina, por assim dizer, que faz com que ele possa produzir algo bom.
algo belo, né? Então, mesmo homens que não estão, vamos dizer assim, diante da presença de Deus, que não se renderam a Deus, mas são artistas, são escritores, são músicos, eles conseguem criar uma arte que de alguma maneira acaba apresentando Deus e glorificando Deus, né? Existem livros, quadros, teatro, música, filmes que não foi feito por um artista, autor ou alguém que serve a Deus propriamente, mas essa pessoa de alguma maneira foi inspirada por Deus para criar algo belo. Então, eu acredito nesse conceito de graça comum, né, de mesmo o homem estando longe de Deus, ele acaba produzindo algumas coisas boas que a gente consegue enxergar algo bom, um princípio, um valor. Então, partindo deste ponto, eu espero que você consiga me compreender. E se você não conseguiu me compreender, eu gostaria de pedir a você que você possa deixar aí nos comentários a sua dúvida, que eu vou procurar gravar um vídeo, se você estiver em dúvida, respondendo essas dúvidas. Mas eu creio que eu consegui explicar o contexto desse quadro. Então, para encerrar esta parte, o nome desse quadro é Lições em Canções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar uma canção e procurar extrair princípios e valores, uma lição boa desta canção para a nossa vida. Não vai ser somente canções de música secular, por assim dizer, mas talvez eventualmente alguma canção que me ministre, que seja canção legal também, gospel, né? Conforme a gente usa essa nomenclatura, eu vou estar compartilhando com vocês, né? Eu gosto muito de canções que trabalham com essa poesia, com essa melodia, com essa harmonia, que conta uma história, que fala um princípio bom. Então, eu espero que possa abençoar vocês. Então, partindo desse ponto, vamos então analisar esta canção. Então, pessoal, a canção que eu escolhi para iniciar esse quadro, conforme eu disse a vocês, é uma canção que eu comecei a ouvir na quarta-feira passada, na quarta-feira, quarta, na quarta-feira que se passou, e o nome dela é Mesmo Se Você Não Vê, do Tim Bernardes. Então, eu não conheço a fundo o trabalho dele, mas essa música que ele compôs é maravilhosa, pessoal, e tem abençoado a minha vida. Eu gostaria de compartilhar com você, analisando essa canção, analisando a letra dessa canção, e eu tenho certeza que vai ser abençoador. Então, vamos lá, vamos ouvir a canção e eu vou pausando e procurando explicar algumas coisas que me edificaram nessa canção. Beleza? Vamos nessa! Vamos analisar então, pessoal, essa canção e ver quais princípios a gente consegue extrair para a nossa vida. Vamos lá! Yes. Let's see it. Meu bem, não chore, agora nem tem mais o que fazer. Respire fundo, com calma tudo vai acontecer. Olha que interessante o primeiro verso dessa canção. Então, aqui você pode se colocar no ponto de vista de quem está falando para alguém ou de quem está recebendo essas palavras, né? A música começa: meu bem, não chore, agora nem tem mais o que fazer. Respire fundo, com calma, tudo vai acontecer. Então parece que a canção, pelo menos naquilo que eu entendi, ela está falando de um momento de frustração de alguém, né? Algo ruim aconteceu, a pessoa ficou chateada e ela está triste. Mas essa canção, essas letras vêm para animar essa pessoa, dizendo que tudo vai ficar bem.
né? Respire fundo que no tempo certo todas as coisas vão acontecer. Tem uma frase de um filósofo grego chamado Epicteto que ele fala que a gente só deve se preocupar com as coisas que estão sob o nosso controle. Coisas que fogem o nosso controle e a gente não tem como controlar, a gente não deve sofrer por isso, porque isso rouba muito do nosso esforço e da nossa energia. Então, tem coisas ruins que acontecem, coisas que a gente não está esperando, que acontecem na nossa vida e a gente perde. A gente não vai mais conseguir recuperar. Então, bola para frente. O que nos resta é seguir em frente com a cabeça em pé, mantendo os sonhos, continuando tentando enxergar o horizonte. Então, não fique parado na frustração que você está passando, né? Mas continue andando, continue se desenvolvendo. Não é por causa que algo ruim deu errado que tudo vai dar errado. Talvez essa frustração ela sirva mais para frente para fortalecer um propósito, para te ensinar um valor, um princípio. Então, e também tem um outro ponto de vista, né? Às vezes a gente tem os nossos sonhos e os nossos objetivos e quando a gente vai tentar alcançar, alguma coisa impede. Calma, as coisas tendem a acontecer no tempo certo. Respire fundo, não se desespere, renove suas energias e continue em frente. E a música segue. As ondas seguem indo e vindo, mesmo se você não vê. As grandes dúvidas desaparecem. Essa frase é demais. Quando o sol aparecer. Olha só que interessante esse próximo verso. Aqui ele fala a respeito que as ondas continuam indo e vindo, ou seja, há um ciclo natural acontecendo, não para. Ou seja, pessoal, a nossa vida não para. Ela precisa continuar em frente, ela precisa continuar avançando, as coisas precisam continuar se desenvolvendo. O que acontece na vida de muitos de nós? Algo ruim acontece, a frustração chega e nós paramos, nós deixamos de viver, nós deixamos de continuar sonhando, nós deixamos de continuar almejando as coisas grandes. Então, a vida, ela tem um ciclo e ela precisa continuar seguindo em frente. Então, não é por causa que a frustração bateu à sua porta que você vai parar de fazer as coisas que lhe davam antes prazer, de sair com os amigos, de estar com as pessoas mais próximas a você, de continuar fazendo aquilo que lhe dá prazer. Então, eu sei que é muito ruim quando a frustração, a tristeza, a dor bate à nossa porta. E naquele primeiro momento é natural você parar, se entristecer, mas não pare por muito tempo, né? Não viva em frustração, não viva em tristeza, né? Eu sei que é complicado a gente falar a respeito desses assuntos porque mexe muito com o nosso sentimento e emocional, mas guarde isso na sua mente, né? Guarde isso dentro de você. A vida precisa seguir, porque se você parar de viver, você vai deixar de experimentar algumas coisas boas que estavam reservadas para você logo à frente. E tem uma outra frase, a frase dessa canção que eu achei mais magnífica olha só, as grandes dúvidas desaparecem quando o sol aparecer. Aqui ele usa, né, o simbolismo talvez de luz e trevas, né, de ignorância e respostas e lucidez, porque olha só, quando algo ruim acontece, no primeiro momento, qual que é a primeira pergunta que você faz? Por que aconteceu? E você normalmente não obtém as respostas imediatamente quando você faz essa pergunta. Mas o tempo vai passando, as coisas vão se tornando claras
e você começa a entender que tudo aquilo tinha um propósito, foi bom e serviu para agregar valor à sua vida. Tem um versículo da palavra de Deus que fala, né, Salmo de número 30, verso 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que que o choro dura uma noite? Porque você não compreendeu ainda o propósito de estar passando por isso. Quando a resposta vem, quando o propósito se torna claro, quando a noite desaparece e o dia brilha, é um símbolo, um sinal de as respostas chegaram, eu consigo compreender, eu consigo ver claramente. Então, muito interessante esse trecho. E a música continua, olha só que interessante. Próximo verso. Meu bem, não chore. Você já é o que queria ser. Respire fundo. O mundo existe dentro de você. Interessante. Olha só, pessoal. Essa próxima frase, ele continua falando novamente, né, para animar essa pessoa, né? Ó, meu bem, não chore. Você já é o que queria ser. Gente, essa frase ela é muito interessante porque aquilo que nós nos tornamos é desenvolvido através das experiências que nós passamos durante a nossa vida. E talvez a gente espera chegar ao final de algumas coisas para ser, mas a gente vai se tornando durante o processo. O aprendizado, a formação do caráter, o princípio, o valor, eles são desenvolvidos na nossa vida durante o processo, durante o ciclo. E essa frase aqui é interessante porque, de um ponto de vista assim, sabe? Tem muitas pessoas que esperam obter coisas para se tornar algo. E deveria ser o contrário, sabe? A gente deveria estar muito mais preocupado em ser alguém durante o processo, de ser alguém independente das coisas materiais que você vai conquistar. O mais importante é você se tornar alguém resiliente, alguém que não perde a esperança, alguém que não tem medo do amanhã, alguém que não tem medo de enfrentar os desafios. Então, às vezes, nós já somos corajosos, já nos tornamos valentes, mas a gente não percebe. A gente espera muitas vezes o final das coisas, mas pelo menos o que eu entendi, né? Durante o processo, nós vamos nos tornando aquilo que nós sempre sonhamos em ser. E aqui eu faço uma pergunta. O que você sonha em ser? Eu não estou falando de ter, eu estou falando de ser. Quais qualidades você deseja na sua vida? O que você deseja desenvolver de bom dentro de você? Essa que é a grande questão. E ele continua, né? Respire fundo, o mundo existe dentro de você. É um convite a você olhar para dentro de si, né? Ver as coisas boas que você já aprendeu, as coisas boas que estão dentro de você. Às vezes nós vamos procurar respostas para fora, olhando para fora, quando a gente deveria olhar para dentro. O primeiro olhar deve ser para dentro, ou seja, se auto-examinar, né? A palavra de Deus fala que o homem deve examinar a si mesmo. Então não olhe para as outras pessoas, não olhe o defeito das outras pessoas, não julgue as outras pessoas no sentido ruim da palavra julgamento, mas olhe para dentro de si, olhe para dentro do seu coração, veja algo de bom que já existe dentro de você. Muitas respostas virão de dentro de nós. E a música continua, olha só. O céu
está sempre estrelado. Essa frase também é Mesmo muito se bonita. você não vê as grandes E ele repete de novo, né? Essa frase. desaparecem quando o sol aparecer. Gente, que canção abençoadora. Muito inspirado quando ele compôs essa canção. É uma canção linda. E olha só, que interessante, né? O céu está sempre estrelado, mesmo se você não vê. Então, pelo menos a lição que eu consigo enxergar aqui é que a gente não anda por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que nós temos convicção. Então, assim, o céu, às vezes, ele está estrelado, mas existem nuvens negras que encobrem as estrelas. A gente não vê as estrelas, mas precisamos ter convicção que elas estão lá quando essas nuvens passar. Ou seja, muitas vezes nós vamos trilhar o caminho e nós não vamos ver tão claramente assim o horizonte, né? Nós não vamos estar enxergando primeiramente as belezas do caminho por conta da nossa visão embaçada ou da gente não conseguir ter uma compreensão clara, mas tenha convicção que durante o caminhar, no horizonte, sempre vai haver paisagens bonitas. E também fala um pouquinho a respeito de fé, né? De você acreditar mesmo sem ver, de você acreditar que existe mesmo ainda sem ter vislumbrado, ter enxergado. Então, gente, é uma canção muito bonita. Eu espero que essa reflexão sobre ela possa ter abençoado a sua vida assim como abençoou a minha. Então, o Tim Bernardes foi totalmente inspirado em compor essa canção. E talvez você vai ouvir essa canção e vai enxergar outros pontos de vista. É muito pessoal isso, né? É como as canções elas falam de forma diferentes a cada um. Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e que Deus possa abençoar você. Continue em frente, siga de cabeça em pé diante do Filho do Homem e tenho certeza que, como diz a canção, né? Calma, tudo vai acontecer no tempo certo.